Quanto cobrar por um serviço de mixagem, masterização, produção, enfim, serviços musicais no geral. Vou explicar para vocês nesse vídeo a forma com que eu entendo a precificação e aí vocês conseguem ter uma noção um pouco melhor de quanto cobrar pelo seu serviço. No vídeo de hoje a gente não vai ter DAW, não vai ter plugin, né, na tela, simplesmente um bloco de notas e muito conhecimento, tá? Vamos nessa. Eu penso precificação não de uma forma meio isolada, eu acho que a gente tem que analisar contextos, né? Na verdade, em tudo que a gente for fazer, não só pensando em mercado, não só pensando em serviço, mas até mesmo musical, tem que ser tratado com contexto. Não adianta eu ignorar aqui tudo que está em volta do meu serviço. Então, eu não quero nem precificar muito para baixo e nem precificar muito para cima, né? Se eu precificar muito para baixo, a ideia não vai ser com que eu venda mais, porque as pessoas vão ver que tá barato e tudo mais. Pode até ser que você venda um pouco mais em quantidade, mas não necessariamente você vai lucrar mais, porque você está cobrando menos do que você deveria. E aí provavelmente você está lucrando menos, trabalhando mais e ainda afastando clientes um pouco mais qualificados, né? Então, dependendo do nível do artista, se ele olhar um preço muito baixo, ele tende a não confiar, porque você imagina que talvez não seja um serviço que vai te agradar pelo nível que você tá, né? Então também é uma forma de você comunicar para o mercado e posicionar ali o teu nome, o teu serviço, enfim, beleza? Então vamos lá, a gente pensa aqui, né? Eu gosto de pensar três categorias, tá? Primeiro, por média do mercado, segundo, por faturamento e terceiro, por especialização. E aí depois que a gente entender quais são os valores que estão dentro de cada categoria dessa, a gente vai entender uma média para sim ter um valor, um preço do teu serviço aplicado no contexto que você tá hoje, tá? Então vamos lá. Por média do mercado, o que você vai ver? Você vai ver aqui os seus concorrentes. Quanto que as pessoas que trabalham no mesmo estilo que você, estilo musical, com os mesmos tipos de cliente e tudo mais, estão cobrando atualmente, tá? E aí é mais interessante, tá, que você já conheça essas pessoas e possa perguntar, ou que seja divulgado publicamente, tá? Eu não recomendo que vocês vão fazer orçamentos fantasmas, né? Só para descobrir esse preço. Então vai atrás de profissionais que já têm esse preço aberto ao público, né? Então vamos colocar aqui a média do seu mercado é de 1.000 a 1.500. Então você sabe que talvez você chegar com um serviço de, sei lá, R$ 200, talvez não pode não fazer muito sentido, né? Talvez esse público vai olhar e vai falar, caramba, por quê? Sabe, o que que tem de tão ruim nesse serviço que ele não vale 5 vezes mais, que é o mínimo aqui que você viu que seus concorrentes estão cobrando, tá? Então, primeiro, por média do mercado. Aí você vai ter que realmente fazer uma pesquisa, né? Primeiro, na verdade, você vai precisar entender quem que você quer vender os seus serviços, né? Isso é primordial. E aí depois você faz essa pesquisa vendo quem são as pessoas que atendem o seu cliente que você está buscando. E aí você entende a média dos valores dos seus concorrentes. Beleza. Aqui, tranquilo. Aqui em faturamento é o seguinte. Eu vou pegar quanto eu tenho de custo, quanto eu quero de lucro e eu vou ter o meu faturamento desejado, tá? Essa é a lógica básica, né? Lógico que tem muito mais coisas que envolvem isso, né? Mas como eu tô presumindo que quem tá assistindo esse vídeo não tem nada tão organizado, né? E principalmente tá mais no começo, vamos tratar de forma mais simples aqui, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha um custo aqui de, botar 1.500, tá? Um negócio mais inicial ali tem uns 1.500 de custo, sacou? Um pouco menos, talvez um pouco mais, enfim. E de lucro, que vai ser que vai sobrar para pro estúdio em si, tá? Ou pra empresa, enfim, chame como quiser. Vamos colocar aí, sei lá, os custos já tá envolvendo, por exemplo, que você vai pagar para você e tudo mais, né? Estamos com valores mais baixos aqui, mas para fazer sentido dentro da realidade, tá?
Vamos colocar aqui R$ 1.000 de lucro. Então eu entendi que o meu faturamento desejado ele é 2.500. Certo? Conta básica, né? 1.500 mais 1.000, 2.500. Beleza. Agora eu vou entender quantidade de projetos. Quantos projetos eu tenho feito em média e quantos eu espero fazer. Então, por exemplo, hoje eu tenho feito um projeto em média e eu espero trabalhar em 10 projetos, né, futuramente. Então a gente pode usar com uma meta de objetivo. Vamos botar que hoje você faz 2 e você quer fazer 10, vamos botar uma média ali de 5, tá? 5 almejado e 2 atualmente. Certo? Se for por projeto almejado, né? Quantidade de projeto almejado, seria 2.500 dividido por 5. Então, a média, se você conseguir ter 5 projetos pensando em faturar 2.500, seria de R$ 500 esse serviço, né? Se a gente for pensar atualmente, seria dividido por 2, daria 1.250. Aí vale o questionamento. Os clientes hoje, eles vão pagar, esses 2 clientes aqui, vão pagar 1.250? Quanto que você está distante desses 1.250 atualmente? Sacou? Porque se hoje, sei lá, você cobra, um exemplo, tá R$ 100. O seu cliente de R$ 100 não vai pagar 1.250 pelo mesmo serviço que ele tinha a R$ 100 no mês passado. Sacou? Não vai. Então é só pra gente ter médias, tá? Não são valores finais. E a gente pensa por especialização. O que é especialização? Cara, eu entendo que a média do meu mercado é 1.000 e pouco, 1.500, 1.000 a 1.500. Eu entendo que, devido à demanda que eu tenho hoje, a minha média seria 1.250, mas, cara, sei lá, eu tô começando muito. Eu tô começando agora, né? Então você é iniciante ou você já tá mais avançado? Sacou? O que você tem no seu portfólio? O que você tem de premiação? Enfim, o que você tem aí na sua trajetória que faça com que você possa cobrar mais ou que faça com que você possa cobrar menos. Então, por exemplo, se eu entendo que a média no meu mercado é 1.000 a 1.500, eu entendi que da demanda que eu tenho hoje seria 1.250, mas eu sou, cara, iniciante, sei lá, eu tô vendendo meus primeiros 10 serviços ainda, não faz sentido eu estar competindo nessa faixa de preço aqui, né? Então eu preciso, pensar algo mais realista. Então vamos dizer que nessa situação aqui, tá? Se fosse pensar por especialização, e comparado às pessoas que estão comparadas no mesmo mercado que eu, digamos que seriam R$ 300. Essas são as médias que a gente trabalhou. Então, se a gente fosse ver a média do mercado, seria de 1.000 a 1.500. Se a gente fosse ver a média por faturamento, 1.250. Se a gente for ver comparado aos concorrentes, as pessoas que estão no mesmo nível que você, tá? Não necessariamente no mesmo mercado, mas pessoas que estão no mesmo nível que você, seria R$ 300, tá? Aí a gente vai entender aqui agora a questão que eu falei da gente tirar uma média disso, né? A gente não vai somar isso aqui e tirar uma média, que talvez não vai fazer muito sentido. Ó, vamos colocar lá, ó, 1.000 mais 1.250 mais 300 é igual a 2.250 dividido por 3. 2.250 dividido por 3. 550, né? Dividido por 3 daria 850. O que eu acho que talvez pela média do mercado fique baixo. Então a gente não vai fazer essa conta aqui não. O que a gente vai fazer? De olho e de feeling mesmo. Por exemplo, você acha que R$ 300 faz sentido? Não sei, vamos ver aqui, ó. Para mim conseguir cobrar, para que eu possa cobrar R$ 300 e fazer o faturamento de 2.500, talvez eu tenha que vender muito projeto. Teria que vender aí 8 projetos, 9 projetos, né? Porque não tem número quebrado. 9 projetos, então talvez não faça tão sentido cobrar R$ 300. Se, aqui de olho, tá? Porque talvez você fazendo os seus números aí, a discrepância vai dar muito grande. Mas de olho eu cobraria em torno disso aqui, tá? Neste serviço. Por quê? Um pouco a mais do que as pessoas estão no mesmo nível que eu estão cobrando, sacou?
Mas eu já me posiciono um pouquinho acima, então eu não quero competir com o mais barato do mercado, então eu já me posiciono um pouquinho acima. Faz com que fique um pouco mais realista, então é mais fácil você vender 5 projetos do que 9, sabe? E, enfim, você não fica tão distante aqui da média do seu mercado, que esses concorrentes eles provavelmente estão no nível acima, né? Então por isso você vai estar cobrando um pouco mais barato. Como eu falei, dependendo do mercado, dependendo do nível que você tá, dependendo do tempo de carreira, enfim, esses números eles vão assim se alterar demais, tá? Então, tanto alterar para cima quanto para baixo. Às vezes você vai ver que, cara, a média do seu mercado é baixo pelo que você estava buscando, pensando em cobrar, porque você já tem mais especialização que a média do seu mercado, você já tem um faturamento maior, você já tem uma base de clientes maior, então isso tudo vai influenciar na hora de você definir um preço, tá? Mas é realmente você entender esses 3 módulos, esses 3 grupos, entender a média de cada um para você não precificar nem tão abaixo nem tão acima. Então talvez se eu, nessa realidade aqui que eu criei nesse exemplo, se eu cobrar R$ 2.000, tá muito caro. Porque eu sei que a média do meu mercado é até uns 1.500. E eu não tenho especialização maior, eu não tenho títulos maiores, um portfólio maior do que a galera tá cobrando 1.500. Então talvez R$ 2.000 eu não vou vender. Agora, se eu cobrar, por exemplo, R$ 200, cara, assim, eu tô muito distante da média do meu mercado. Então, talvez possa fazer que as pessoas não comprem por medo, né? Então, é entender realmente uma média vinda desses 3 grupos, né? E não que exista mais ou menos importante, tá? Mas, assim, talvez uma das coisas que mais vai guiar vai ser a média no mercado, sacou? Porque aqui, por exemplo, igual por especialização, você viu que a gente teve 300, mas, cara, achei 300 baixo. Então vamos subir um pouco. Por faturamento, dependendo da realidade, vai dar um valor muito acima, sacou? E por média de mercado você consegue se basear um pouco mais. Apesar de ter dado um valor abaixo, né? Mas você já consegue se basear um pouco mais para entender o nível da galera, ver se tá um pouco acima, se tá um pouco abaixo. Você vai pegar essa média. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Tentei realmente passar uma base para que as pessoas consigam precificar de uma maneira um pouco mais dentro da realidade. Se você é novo por aqui, não sai sem se inscrever. Deixa um like também, que eu acho que esse conteúdo merece. Se você quiser o meu acompanhamento nessa parte de negócio, eu tenho uma mentoria onde a gente fala sobre tudo isso. Captação de cliente, precificação também, atendimento, enfim. Então eu te acompanho realmente no passo a passo. É como se eu fosse seu sócio mesmo ali, para a gente conseguir, né, enfim, vender um serviço mais caro, encontrar clientes mais qualificados, enfim. Se você está interessado nesse tipo de acompanhamento, me manda DM lá no 2R Oficial, tá? Que é meu Instagram, @2R escrito, tá? 2 escrito, R oficial. Manda lá e fala assim, ó, tô interessado na mentoria de venda de serviço, que aí eu vou entender o momento que tu tá, entender quais são os objetivos que tu tem, ver se faz sentido ou não. É tanto para quem tá mais começando, quanto para quem já tá mais avançado. Enfim, mas a gente conversa mais lá, eu te explico exatamente como funciona. E é isso, fechado? Não sai desse vídeo sem deixar um like, deixar um comentário. Eu espero vocês na próxima. Tamo junto, é nóis